Quando eu era jovem, tinha o sonho de viajar para a Europa. Queria ver o azul claro do céu espelhado nos rios de Amsterdã, os resquícios de um império em Roma e a Torre de Luz em Paris. Mas naquela época, essa viagem era algo inimaginável para mim. Era um sonho tão distante, devido à realidade em que vivia, que beirava o impossível. Depois disso, trabalhei tanto por tantos anos que me esqueci que trabalhamos para tornar sonhos possíveis. Mas às vezes é esse mesmo trabalho que acaba com a vontade de ter qualquer um deles. E aquele sonho de adolescente ficou adormecido, mas felizmente não tinha morrido. Só ficou perdido entre responsabilidades, problemas e traumas da vida adulta. E foi através do convite de um amigo que esse sonho foi novamente despertado, e só se tornou possível graças ao limite do meu cartão de crédito, somado a um dinheiro que tinha guardado no banco depois de anos de tanto trabalho suado. Foi então só questão de planejar o roteiro da viagem e rezar para o avião não cair, para aquele sonho que parecia impossível ser finalmente realizado. E foi assim que conheci a paz e as cores vivas de Amsterdã, os traumas da guerra espalhados por toda Berlim, o lugar onde pessoas se digladiavam por entretenimento em Roma, e a Torre de Ferro da cidade mais romântica da França. Talvez eu tivesse aproveitado muito mais todas essas experiências naquela época em que o sonho foi desejado, pois os melhores momentos dessa viagem não foram as paisagens e diferentes culturas, e sim quando eu me pegava me vendo de fora, observando o brilho nos meus olhos que não era meu. E sim daquele jovem que pensava que iria morrer sem ver tudo o que vi com esses mesmos olhos de agora. Aquele jovem nunca poderia fazer uma viagem dessas, mas a sua versão mais velha foi capaz de realizar o seu desejo. E me pergunto quantos outros sonhos adormecidos aconteceram sem querer, e por ter levado tanto tempo, eu não percebi que os realizei. Como por exemplo, me lembro de quando comecei a ficar preocupado para arranjar um trabalho, e me perguntava se seria capaz de conseguir um emprego que pagasse incríveis R$ 1.200 algum dia. Para mim, que não pagava contas e vivia às custas dos pais, era um valor bem alto naquela época. Pois mal sabia aquele garoto que com esse valor eu mal conseguiria pagar o meu aluguel. E que chegaria a receber algumas vezes mais esse valor tão sonhado depois de tanto trabalho. Talvez por ser um sonho material, eu não tenha dado a mesma importância comparada à viagem. Mas serve como parâmetro para ver qual era a minha expectativa e como na realidade eu consegui muito mais do que eu imaginava. Também me lembro que esse mesmo garoto, um pouco mais velho, já entrando na fase adulta, ainda sonhava com aquela mesma garota do colegial, o seu primeiro e único amor, e se pegava pensando se algum dia conseguiria viver a vida ao lado de uma mulher tão bonita e especial quanto ela. E anos depois, quis o destino que não fosse outra mulher, mas sim ela mesma, cruzando nossos caminhos novamente e permitindo o começo de uma vida juntos. Tá certo que esse sonho acabou virando um belo de um pesadelo, mas agora, depois de alguns anos superando o trauma, ainda me pergunto se algum dia eu vou ter uma nova oportunidade de ser feliz ao lado de outra pessoa, quanto eu fui com ela naqueles 5 anos em que vivemos juntos. Relembrando esses momentos, eu me perco em diversas outras perguntas. Quantos dos sonhos que eu tenho agora irão se realizar mais pra frente? E em que circunstâncias eles serão encaixados em minha vida? Será que algum dia ela vai voltar? Ganhar a vida com o que amo agora parece impossível. E talvez eu estava errado. Todas as coisas que já aconteceram não foram sem querer. De um jeito ou de outro, eu acabei preparando o caminho para que elas chegassem até mim. Nada acontece por um acaso, e o resultado de tudo que acontece na minha vida são consequências das minhas ações e omissões. Talvez o meu único erro tenha sido não ter sonhado alto demais em alguns momentos. Pois se a vida já me deu muito mais do que eu podia imaginar, como seria se eu sonhasse com realmente tudo o que eu merecia? O que mais eu posso receber é o ter paciência e vencer a aposta do tempo imposta pelo destino. E também existem aqueles sonhos que não são meus, mas foram herdados de outra pessoa. E não importa o quanto eu espere, deseje ou tente, eles nunca vão se realizar ao longo da minha vida. Tudo que posso fazer é continuar de onde a última pessoa que o sonhou parou. E meu dever depois disso é inspirar pelo menos mais um, para que ele carregue esse sonho até o momento adequado. E é por isso que seja um sonho meu ou um sonho herdado, eu preciso mantê-los vivos,
Podem até ficar adormecidos, mas eu preciso continuar acreditando, pois sonhos se realizam na hora certa. Todo sonho bom para o mundo que já foi desejado um dia será realizado, e não há nada que eu possa fazer, a não ser esperar e reconhecer aqueles outros sonhos que um dia eu ousei a ter.